Bom, pessoal, então, muito boa noite, sejam bem-vindos. Essa é a nosso encontro, né, nosso aquece, para podermos discutir, inicialmente, a questão da autolesão. Então, o que que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai tratar com vocês aqui do que se trata a autolesão não suicida, os grupos de incidência, os transtornos associados e quais as habilidades terapêuticas básicas necessárias, ok? Então, vamos lá. Bom, então, aqui é o nosso cronograma de hoje. Nós vamos definir a autolesão, né? E eu vou diferenciar para vocês, junto com vocês, a questão da autolesão e de quando a gente tem um comportamento que está relacionado ao suicídio. Então, onde é que está o limite entre essas duas coisas e quando é que isso é autolesão e quando a gente precisa estar atento a um comportamento que está relacionado com uma tentativa de suicídio? A gente vai falar dos grupos de incidência e dos transtornos associados, tentando entender melhor, né, que população apresenta com mais frequência esses comportamentos, né, e que transtornos mentais estão associados com mais frequência à presença desse tipo de comportamento. Além disso, obviamente que a gente não está falando de um problema simples. Então, e óbvio, né? Os problemas psicológicos não são simples, mas aqui vai se exigir alguma atenção às habilidades terapêuticas, porque este é um comportamento que a gente vai discutir, né, ao longo desses slides aqui, o quanto é que o indivíduo se sente estigmatizado e julgado pelo comportamento de se autolesionar. Então, ele não pode encontrar no terapeuta um indivíduo que não está atento a como ele deve se comportar para tratar e para lidar com esse indivíduo, com esse paciente, tá bem? Nós vamos discutir essas habilidades. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre por que usamos o termo autolesão e não usamos mais o termo automutilação. O termo automutilação foi utilizado durante muito tempo, e lá, né, em meados da década de 90, começou-se a questionar, né, já o termo utilizado, que era até então automutilação. E o termo automutilação tinha relação com o comportamento que o indivíduo tinha de se auto-infligir cortes, queimaduras, agressões físicas, arranhões, escoriações de feridas, né? Então, eu tenho um machucado, vou lá e cutuco essa ferida até ela abrir, né, novamente, enfim. Então, a gente usava esse termo e atualmente, e com o passar do tempo, autolesão e autolesão não suicida se tornou um termo mais popular, né? Por quê? Primeiro, né? Porque tanto pacientes quanto profissionais que lidavam com esses indivíduos, né, que apresentavam esse tipo de comportamento, acabavam considerando o termo automutilação um termo extremo, pejorativo, estigmatizante, né? E isso não facilitava e não ajudava que as pessoas que apresentavam esse tipo de comportamento viessem à busca de ajuda. Por quê? Porque logo ela imaginava que ela seria ridicularizada ou estigmatizada por aquele comportamento. Então, a maioria, né, das feridas autoinfligidas envolvem, no caso da autolesão, danos físicos modestos, que deixam pouco ou, quando deixam, né, algum dano a longo prazo. Então, a gente não espera ver, né, nesses pacientes lesões importantes. Quando a gente fala de mutilação, né, e a gente vai procurar a definição disso lá no dicionário, o termo significa uma lesão muito mais
profunda, muito mais intensa, muito com uma repercussão a longo prazo. Então, como uma amputação, como perder uma parte, né, retirar uma parte do corpo, um segmento do corpo, que a longo prazo vai gerar uma deficiência física. Então, o termo acaba sendo depreciativo e estigmatizante mesmo, né? Sensacionalista, que é uma coisa que, na grande maioria dos casos, a gente não vê quando a gente está falando de autolesão. Então, por isso, durante, né, o curso, né, a gente vai usar o termo autolesão e vai usar o termo autolesão não suicida, e a gente também vai explicar por que a gente vai usar esse termo e não mais automutilação, ok? Então, vamos definir o que é a autolesão não suicida? É importante que a gente entenda a definição daquilo que a gente se propõe a tratar, né? É importante que a gente entenda no espaço e no tempo, né? Onde esse conceito foi se modificando, o que ele significa, por quê? Essa raiz de significado tem também uma participação na forma como a gente vai explicar as coisas para o paciente, como a gente vai tratar o indivíduo que está apresentando esse tipo de comportamento. Então vamos lá, segundo Walsh, né, a autolesão ela é intencional, ela é autoefetuada, ela é uma lesão corporal de baixa letalidade e de natureza socialmente inaceitável, realizada para reduzir e ou comunicar um sofrimento psicológico. Então agora a gente vai destrinchar cada uma dessas partes dessa definição para a gente entender exatamente do que se trata e do que a gente está falando. Então, o termo, né, a autolesão é descritiva, né, ela é não pejorativa e ela é não exagerada. Quando ele diz que ela é intencional, né, ele discrimina que ela é intencional porque ela não é um comportamento acidental. Puxa, sem querer eu me cortei, sem querer eu me queimei, e nem fica essa sensação ambígua, né? Será que ele queria mesmo se machucar ou será que foi sem querer? Não tem ambiguidade, né, na intenção. Ela é intencional. E a pessoa vai dizer para você que ela fez aquilo de forma intencional. Ela é auto-efetuada e esse termo eles discutem, né? O autor discute que é melhor do que o auto-infligida, porque muitas pessoas podem se autolesionar aqui com a ajuda de outras pessoas. Então, assim, não é incomum, principalmente na população adolescente, né, que duas ou mais pessoas se revezem para se machucar ou se machuquem simultaneamente um ao outro, tá? Então, ela é auto-efetuada, por isso melhor do que feita, né? Só por um indivíduo, né? Ela é feita e às vezes ela é feita em grupo, né? E a gente vai entender que esse é um comportamento socialmente. Ai, como a gente fala quando a gente pega uma coisa? Contagioso, né? Esse é um comportamento socialmente contagioso e a gente vai se aprofundar nisso em outro momento, mas é isso. Além disso, né, a gente tem a baixa letalidade, que envolve aquelas formas de autolesão que causam danos físicos modestos ao corpo, né, que representam pouco ou nenhum risco à vida. E muitas vezes, né, a baixa letalidade está justamente associada com o objetivo e a natureza, né, do machucar-se, né, do se lesionar. A lesão corporal, né, é usado esse termo porque o comportamento de se machucar alarma as outras pessoas porque existe um dano, você vê o dano, né? Você vê o machucado provocado e tem um comportamento muitas vezes bem presente
dos indivíduos que fazem isso, fazerem áreas do corpo que podem ser escondidas, né? Ou então das pessoas esconderem mesmo o corpo, usando manga comprida, usando calça, nunca usa short, enfim, eu uso determinados tipos de roupa que podem esconder o dano que eu provoquei ao meu corpo. Além disso, né, esse é um ponto interessante. Muitas pessoas perguntam: nossa, mas, por exemplo, fazer tatuagem, usar piercing, tem pessoas que colocam coisas no corpo, né? Vocês já devem ter visto pessoas que colocam chifre, colocam agulhas, enfim, fazem algumas modificações no corpo. Essas modificações não podem ser tomadas como autolesão. Por quê? Porque elas são socialmente endossadas. Muitas delas são culturalmente endossadas. Por exemplo, aquelas mulheres africanas que usam aqueles anéis para aumentar, né, o pescoço. Ou, né, na China antiga, que as mulheres usavam um sapato, né, que mantinha o pé delas muito pequeno, aquilo era culturalmente sancionado. Então, não pode ser chamado de autolesão, né? Alguma coisa que eu faço comigo, que me provoca dor, mas que é culturalmente aprovado, é reforçado socialmente. E isso, inclusive, muitas vezes é uma forma, né, da pessoa expressar, né, aquilo que ela está sentindo sobre determinada coisa, ou ela se expressar enquanto pessoa, né? Eu me vejo assim, eu sou assim, é, e, né, a autolesão também não está conectada a um rito de passagem que é socialmente sancionado. Então, não existe uma resposta social que diga assim: olha, tudo bem você fazer isso, tudo bem você se queimar, ou tudo bem você se cortar, tá bem? Mas, do contrário, né, se ele fizer uma tatuagem ou qualquer coisa desse sentido, existe, né, uma contrapartida social. E ela tem, né, finalmente, a função de reduzir e de comunicar um sofrimento. Esse é um ponto importante e que a gente vai ver, né, a diferenciação entre autolesão não suicida e suicídio, tentativas de suicídio, que é exatamente esse um ponto muito importante. Eu não fiz isso para terminar o meu sofrimento. Eu fiz isso para me aliviar deste sofrimento, para reduzir ou muitas vezes para comunicar meu sofrimento. A gente diz assim, chamar atenção. Mas chamar atenção não é no sentido popular, leigo, do que isso significa. Quero que vocês prestem atenção nisso. É no sentido psicológico. Eu quero, né, e eu tenho um reforço desse comportamento. Então, um exemplo, uma menina que brigava com o namorado. Eles discutiam, depois das discussões, ela se machucava. Quando ela fazia isso, o namorado se reaproximava e eles tinham um upgrade na relação, né? A relação melhorava. Então, aquele comportamento de se machucar tinha uma função de modificar o comportamento do namorado. Ela estava chamando a atenção dele para um desconforto que ela experimentava depois que eles tinham discussões e ela sentia que ele estava se afastando dela. Então, entendam que não é simplesmente para chamar a atenção como uma coisa é, como uma coisa tola, né? Tem uma função psicológica importante. E a autolesão, ela é realizada principalmente, né? Porque ela tem essa capacidade de modificar e de reduzir, né, o desconforto psicológico. Quando a gente fizer o curso, a gente vai discutir profundamente uma teoria que fala sobre a mudança neurobiológica que acontece quando o indivíduo
comete esse, né, quando ele faz esse comportamento de se machucar. Então, ele produz mesmo uma percepção diferente daquilo que ele está sentindo. Ou ele passa a sentir alguma coisa, porque muitas vezes eu quero reduzir a minha sensação de vazio, ou seja, eu não estou sentindo nada. Eu faço a autolesão para passar a sentir alguma coisa. Então, notem, né, que esse comportamento não é suicida, mas ele é psicologicamente motivado. Então, em um grau menor, né, a autolesão frequentemente vai desempenhar uma função interpessoal. Por quê? Ela comunica dor, certo? E isso pode influenciar outras pessoas a mudarem o seu comportamento, como eu disse, do namorado, né? E além disso, também pode comunicar outra coisa, que é coragem e resistência. Por isso, né, a psicologia tem discutido a questão do contágio, que as pessoas que veem outras pessoas fazendo isso podem sofrer, né? Elas podem ver o resultado do comportamento das pessoas, né, que convivem com aquela pessoa, ou podem ser contaminadas por essa questão da coragem, da resistência. Como eu me sinto fraco, fazer isso pode me dar uma sensação de ser forte, ok?